E aí, galera siciliana, tudo bem? Bom, então estou gravando esse vídeo aqui para comentar sobre a aula da semana passada, né? Em que nós deveríamos, né, comentar lá no Meet sobre a atividade que eu deixei para vocês, né? Que era a pesquisa sobre o Monteiro Lobato. Mas, enfim, como não compareceu ninguém, né? Não sei por que motivo, tá? Estou gravando esse vídeo então para corrigir essas questões, certo? Bueno, então vamos lá. Então vocês tinham que fazer uma pesquisa sobre Monteiro Lobato, né? Eu passei 4 questões para vocês. Então vamos lá. Primeira questão: quem foi o Monteiro Lobato? Bom, então Monteiro Lobato foi um escritor pré-modernista, né? A gente está vendo o pré-modernismo ainda. E ele nasceu em Taubaté, cidade de Taubaté, São Paulo, em 1882, né? E faleceu em 1948, né? Bom, o Monteiro Lobato, então, ele acho que de todos esses escritores, eu acho que ele é aquele talvez que tenha algum conhecimento, né? Assim, é aquele que as pessoas talvez já tenham ouvido falar alguma vez na vida, né? Mesmo que não lê literatura, não gosta, né? Por causa do que? Da obra infantil dele, né? Ele que criou, né? O Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então acho que por isso talvez as pessoas já conheçam, né? Digamos assim, pelo menos já ouviram falar, né, no Monteiro Lobato. Enfim, então o Monteiro Lobato, né, foi um escritor, ele escreveu obras infantis e escreveu obras também para o público adulto, né? Foi dono de editora, né? Ele se envolveu no mercado editorial, né? Acabou também se envolvendo com a questão do petróleo, né? Enfim, ele foi um nome importante, né? Na nossa, digamos, na história literária do Brasil, tá? Um nome importante, certo? Bom, essa era a primeira questão. Segunda questão, qual é o nome do personagem mais conhecido que foi criado por Monteiro Lobato? Então, o personagem mais conhecido criado por Monteiro Lobato na sua obra para adultos, tá? A gente está falando na obra para adultos. Então, o personagem mais conhecido é o Jeca Tatu. Tá? Esse é o personagem mais conhecido. Bom, aí depois ali na outra questão ali a gente pode falar um pouquinho mais, tá, sobre ele. Não vou me estender muito agora sobre o Jeca Tatu, tá? Mas assim, para quem não sabe, o Mazzaropi, tá? Teve como inspiração o Jeca Tatu. Vocês conhecem o Mazzaropi, né? Acho que vocês já viram algum filme do Mazzaropi alguma vez na vida, né? Então, para vocês terem uma ideia, a ideia, tá, do Mazzaropi foi inspirada, né, no Jeca Tatu, tá, do Monteiro Lobato, certo? Bom, questão 3. Os personagens de Monteiro Lobato vivem em qual região? Quais são as características dele? Bom, então os personagens do Monteiro Lobato, né, eles vivem no interior, né, mais em especial mais no Vale, em especial no Vale do Paraíba, né, que é uma região que fica entre São Paulo e o Rio de Janeiro, tá? E, enfim, os personagens dele, né, são do meio rural, tá? Bom, quais são as características? Bom, no caso o Jeca Tatu, tá? Acho que talvez ele seja assim, ele seja o personagem assim que onde está colocado toda a ideia, né, que o Monteiro Lobato tinha, né, sobre, digamos assim, o colono, tá? Então, o que o Monteiro Lobato pensava? Ele pensava que esse sujeito, né, que vivia nessa região, né, o caipira, né, que era, né, o fruto, na verdade, de uma mistura, né, acabou com mistura do índio com o branco, né, ele era então um sujeito indolente, preguiçoso, tá, burro,
né? Essa era a ideia, né? Que ele era, digamos assim, ele era o símbolo do atraso, tá? Ele era o símbolo do atraso, tá? Então, a característica então desse personagem é essa, tá? Então, o Jeca Tatu ele representa isso, tá? O Monteiro Lobato, então ele acreditava, né, que muito das causas, né, digamos, do atraso, né, era esse sujeito, né? Era esse sujeito, né, que na verdade ele explorava, né, a terra, né, queimava e depois mudava de lugar, se mudava, né, que ele queimava lá, que ele colocava fogo, que ele queimava lá enfim, a mata, enfim, né, para depois se plantar o café, né, ele achava que ele era o responsável, né, pelos incêndios, né, nessa região, né, do Vale do Paraíba, né. Então ele mostra muito assim essa, digamos assim, essa decadência, né, já da cultura cafeeira no Brasil, tá? Então esse sujeito, a característica dele é essa, tá? Então ele é um sujeito indolente, preguiçoso, burro, tá? E o Monteiro Lobato também, aí a gente tem que entender também o contexto, tá? A gente está falando do início do século XX. Então, nessa época, essas ideias assim deterministas sabe assim, que a raça determina comportamentos estavam muito em alta. E o Monteiro Lobato não fugiu disso aí. Tá? Então, o Monteiro Lobato ele acreditava também que a mistura de raças era uma coisa prejudicial. Então, formava um sujeito que, na verdade, ele não carregava nada de bom de nenhuma das duas raças que originaram, né, aquele, digamos assim, aquele sujeito híbrido. Tá? Então, ele tinha uma visão eugenista, né? A gente não tem como esconder isso. Tá? E, enfim, mas era o pensamento da época. Tá? Era o pensamento da época. Então, de que a mistura de raças gerava uma raça, digamos assim, inferior. Tá? E o Monteiro Lobato ele está digamos assim, ele está nessa onda. Tá? Então, diferentemente, por exemplo, do José de Alencar, né, o escritor do romantismo, né, que criou lá o mito de que a mistura de raças do branco com o índio geraria, né, uma raça superior. Então, o Monteiro Lobato já tenta mostrar justamente o contrário. Não gera ser superior em nada, pelo contrário, gera uma pessoa, né, gera seres inferiores, tá? Então, a característica dos personagens dele, no caso, o Jeca Tatu, que digamos assim é o símbolo, né? Então, ele representa isso, tá? Bom, então tinha mais uma questão. A última, a questão 4. Uma das características do pré-modernismo foi a exposição da realidade brasileira. O que Monteiro Lobato tentou mostrar em sua obra? Bom, então Monteiro Lobato. Então, bom, por essa questão anterior a 13 já dá um pouquinho para digamos assim, meio que para responder um pouco também a 4, né? Então, o Monteiro Lobato ele tem lá um traço marcante, né, da sua obra é o regionalismo, tá? Então ele mostrou essa região, né, no caso de São Paulo, né, do Vale do Paraíba, né, que ele entendia como um sinônimo do atraso, né, do Brasil, né, de uma cultura que já estava em decadência, né, que era cafeeira, né, e esse sujeito, né, o caipira, tá, que é o Jeca Tatu, tá, ele é o símbolo, né, ele é, digamos assim, a grande personificação, digamos assim, da decadência, tá. E ele também faz uma denúncia, né, da situação do negro, né, que, enfim, que a gente está ali no início do século XX, então não fazia muito tempo que
a escravidão tinha sido abolida. Tá? Então ele mostra também em suas obras, ele tem acho que um romance até, agora não me recordo o nome, em que também mostra, né, essa questão do negro, né? Enfim, que foi marginalizado, né? Que não teve, né, digamos assim, um cuidado, né, social por parte do governo brasileiro, tá? Que não teve uma preocupação com ele, né? Para fazer essa transição, né, de que saiu de uma estrutura escravista e agora ele tinha que se inserir na sociedade como um elemento ativo também, certo? Então ele mostra também, ele faz uma denúncia disso também, tá? Então basicamente ele, como homem escritor pré-modernista, né, a gente viu já que o pré-modernismo, uma das características é a denúncia, né, de alguma coisa, né, mostrar o Brasil. Então, na ideia do Monteiro Lobato, isso ele estava mostrando o Brasil, né, ao mostrar lá a questão do interior de São Paulo, né, mais especial do Vale do Paraíba, né, a decadência da cultura cafeeira, né, e a situação do negro também, que ele acaba abordando, né. Enfim, há pessoas, né, que veem, digamos assim, uma linha meio racista, digamos, adotada pelo Monteiro Lobato, né, mas enfim, eu não vou entrar em discussão aqui, tá? Aí, se de repente, aí, quem tiver mais interesse pode ler algo mais, digamos assim, específico, né, sobre esse escritor. Certo, pessoal? Então tá. Então, até mais.